Feche seus olhos, querido. Vamos orar, amém? Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Senhor, se nós fôssemos embora agora, Pai, nós já recebemos tanto, estar na Tua presença é o que vale a pena, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, por poder participar desse momento tão tremendo, que é poder nos reunir como corpo, Pai, para te adorar. Senhor, nós também agora te pedimos que essa semente, a palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite, Senhor, a Tua palavra é uma semente, e a Tua palavra é a boa semente, Pai. Ela possa encontrar corações aqui, Senhor, corações abertos, preparados para receber essa semente boa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, todo impedimento, todo impedimento na mente, toda falta de entendimento, abra o entendimento para que todos possam receber essa semente, Pai. Em nome de Jesus, eu sei que há pessoas diferentes nesse lugar, com necessidades diferentes, mas eu sei que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, Pai, ela pode produzir no coração de cada pessoa aqui, aquilo que o Senhor tem, Pai, para falar ao coração delas, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15, a partir do verso 1. Queridos, a palavra de Deus, ela é um tesouro. Se tem uma coisa que eu amo na palavra de Deus, é que sempre a gente pode tirar pedras preciosas dela. Queridos, eu estou na fé há quase 40 anos. Tem bom tempo, né, irmãos? Aí vocês fazem a conta aí para vocês imaginar quantos anos eu tenho. Mas eu já estou na fé, queridos, há 40 anos, há quase 40 anos. E lendo essa palavra, ouvindo dessa palavra, queridos, e sempre tem algo novo. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, irmãos. Essa palavra não é um livro de história, né? Ou um livro de romance que a gente lê e depois a gente esquece, que não produz nada em nós. Essa palavra, ela tem o poder de transformar as nossas vidas, e eu sou testemunha disso, de como essa palavra tem transformado a minha vida, a minha casa, o meu casamento, a minha família. Então essa palavra é viva, querido. Então receba essa palavra com teu coração aberto, porque ela é poderosa para transformar a tua vida, amém? E aqui nesse capítulo 15 de Lucas, nós vamos ler a partir do verso 1, diz assim: aproximando-se Jesus, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando
tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para o seu campo a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Aqui, queridos, Jesus está na casa, né, de um homem, de publicanos. Ele estava ali sentado com publicanos e os pecadores, e os fariseus, eles começam a murmurar, né? Olha, ele senta ali, ele come com os pecadores, com os fariseus, os publicanos. E aí, Jesus, então, para responder a essa indignação dos fariseus, ele conta essas 3 parábolas, que fala, irmãos, do grande amor de Deus para conosco, do grande amor de Deus para com o homem. Essas 3 parábolas, a mensagem central dessas 3 parábolas, queridos, é o amor de Deus. Por quê? Porque você vê ele buscando a ovelha que estava perdida, você vê a dracma sendo encontrada, procurada com diligência até ser encontrada, e você vê um pai que perdoa um filho que simplesmente o rejeitou. Então, a questão, queridos, com relação ao amor de Deus, o amor de Deus é um fato, o amor de Deus não muda, irmãos. O amor de Deus é indescritível, imensurável, não tem como você descrever o tamanho do amor de Deus e nem mensurar esse amor. Por quê? Porque ele provou o amor dele por nós. Quando o Senhor Jesus veio a essa terra e padeceu e morreu naquela cruz por nós, por cada um de nós, e isso foi um fato, foi consumado, irmãos. Contra fatos não há argumentos, já aconteceu, ele provou o amor dele por nós, amém? Então o Senhor nos ama, o Senhor ama o homem, o Senhor ama os homens, e o Senhor deseja que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que nenhum se perca e que todos sejam salvos. Mas nessa parábola e nessa mensagem de hoje, eu não quero falar do amor de Deus, né? Porque, como eu já disse, irmãos,
a gente sabe, né, que Ele nos ama. Mas eu quero falar desses outros personagens, desses outros personagens que as parábolas contam. Então aqui na parábola da ovelha, ele fala que essa ovelha, elas estavam indo para algum lugar. Por quê? Porque o pastor deixou as 99 ovelhas no deserto e foi procurar aquela ovelha que havia se perdido. Então, querido, isso fala que eles estavam num caminhar, eles estavam num percurso. Eles não estavam nem no aprisco e nem no lugar das águas calmas, para onde o pastor... Ou eles estavam indo para essas águas tranquilas, né, para esse lugar de pasto, ou eles estavam voltando desse lugar. Mas aqui fala que eles estavam indo para determinado lugar. E exatamente nesse caminhar foi que essa ovelha se perdeu. Mas eu quero, antes de falar dessa ovelhinha perdida, eu quero falar dessas 99 ovelhas que ficaram, que o pastor deixou. Você já fez essa pergunta? Por que o pastor deixou as 99 ovelhas no deserto? Porque o deserto, irmãos, é um lugar que não tem nada, não tem recurso no deserto. O deserto é um lugar de sol forte, de escassez de água, não existe nada. Por que esse pastor não pegou e levou as ovelhas para o aprisco, né, para o lugar seguro, ao invés de deixá-las só naquele deserto? Queridos, ovelha, você sabe por que o pastor deixou aquelas 99 ovelhas? Porque ovelha, irmãos, cuida de ovelha. Quando nós estamos juntos, irmãos, um protege o outro. Não tem um slogan aí que diz assim: juntos somos o quê? Juntos somos mais fortes. Existe esse slogan e é uma verdade. Quando nós estamos juntos, irmãos, nós somos mais fortes. Nós não somos presas fáceis do inimigo. Quando nós estamos juntos, irmãos, nós nos protegemos, nós nos guardamos. Pelo menos tinha que ser assim. Aquele pastor, ele deixa aquelas 99 ali, porque ele acreditava que aquelas 99 ovelhas juntas, elas se protegeriam mutuamente. Só que nós estamos vivendo um tempo, irmãos, e se nós formos olhar para 2 Timóteo capítulo 3, que fala dos últimos dias, 1 Timóteo, que fala do tempo da apostasia, nós estamos vendo, irmãos, que aquela ovelhinha, as ovelhas que deveriam ser, porque ovelha é um animal o quê? Herbívoro, né? Que se alimenta de pasto, que se alimenta de vegetal, de mato. Ao invés dela ser herbívora, as ovelhas estão se tornando carnívoras, irmãos. Elas estão matando umas às outras. Nós que devíamos estar protegendo uns aos outros, nós estamos nos matando. Quando a gente fala mal, quando a gente vai lá para a internet, detona o irmão lá na internet. Então, nós somos chamados, nós estamos vivendo hoje, irmãos, a síndrome de Caim. O que é isso? Lá em Gênesis, capítulo 4, Caim mata, né? Todo mundo conhece essa passagem, quando Caim mata seu irmão Abel. Gênesis 4, verso 8 diz assim:
Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Você sabe o que significa essa palavra tutor no hebraico, irmãos? Essa palavra tutor no hebraico significa ter a incumbência, guardar, observar, prestar atenção, proteger, salvar a vida. Então, Caim estava perguntando: por um acaso eu tenho que proteger, eu tenho que guardar a vida do meu irmão? E olha o que Deus responde. E disse Deus: que fizeste? Engraçado que Deus, por muitas vezes na Bíblia você vê Deus respondendo uma pergunta, fazendo outra pergunta. Então Deus responde a pergunta de Caim com uma pergunta: o que você fez? O que você fez com o seu irmão? O que você tem feito com o seu irmão? Eu estou abrindo esse parênteses aqui, querido, para falar isso. O que nós temos feito com os nossos irmãos? Quando você vê o seu irmão caindo, machucado, ferido, errando, o que você faz? Você estende a mão para ajudar, ou você vai lá e você vira canibal? Porque hoje as ovelhas estão virando canibais, irmãos. O canibalismo é o animal que come o animal da sua própria espécie. Então, queridos, o pastor só deixou as 99 porque ele acreditava que elas iam cuidar uma das outras. Amém? Se você faz parte do grupo das 99, irmãos, você foi chamado para cuidar do seu irmão. Por um acaso eu sou tutor do meu irmão? Por acaso eu vigio? Por acaso eu tenho que salvar? Eu tenho que cuidar? Tem. Olha para esse irmão aí, lindo, maravilhoso aí do seu lado. É tua família, querido. Essa pessoa que está do teu lado é tua família. É teu irmão. Se você faz parte da família de Deus, essa pessoa do teu lado é teu irmão. Deus tem uma grande família. Amém? Mas voltando à ovelha que se perdeu. Agora eu quero te perguntar, querido, por que essa ovelhinha, ela que estava caminhando, indo junto com o pastor para determinado lugar, que a Bíblia não fala, ela tirou o que levou aquela ovelhinha a tirar os olhos do pastor? Porque, irmãos, no deserto não tem nada no deserto. O que tem no deserto? Nada, além de areia e sol quente, né? O que fez com que aquela ovelhinha tirasse os olhos? Porque o pastor era o único referencial que ela tinha. O que fez com que ela tirasse os olhos desse pastor e colocasse e olhasse para outro lugar, ao ponto de se perder do rebanho? Eu acredito que todo mundo aqui já assistiu filme e daquelas pessoas, né, que tá lá andando e de repente ela tá lá no meio do deserto e ela se perde no deserto, e aí daqui a pouco ela começa a ter um negócio chamado miragem. Todo mundo já assistiu filme assim, né? Você sabe o que significa a palavra? Eu fui pesquisar essa palavra miragem. Sabe o que significa? Miragem é o que é fruto da imaginação, aquilo que tende a ser ótimo, mas não é verdadeiro e não é real. Sabe, queridos, aquela ovelha, ela só se perdeu porque ela tirou os olhos do pastor e começou a olhar para uma coisa que não era real. Ela começou a ter os seus olhos nas miragens do deserto. Tem muita coisa, querido, que parece que é bom, mas não é o ideal.
Tem muita coisa, tem muita miragem que pessoas estão olhando para essas miragens, irmãos, que parece que é bom. O oásis no meio do deserto é muito bom, mas não é real, porque vai te levar à perdição. Aquela ovelha, ela focou na miragem, talvez por causa do sol forte na moleira, né, na cabecinha dela, ou por causa da sede, ela começou a ver coisas que não eram reais. O que você tem visto, querido, que está deturpando a sua visão, ou está tirando os seus olhos de quem você deveria estar com os olhos fitos, que é Jesus? Aquela ovelhinha se perdeu, mas graças a Deus, né, o pastor foi atrás dela para encontrá-la. Se você tem ido atrás de miragens, irmãos, deixa eu te dizer, o Senhor nessa noite quer te resgatar, quer te encontrar, quer trazer você de volta. Amém? Outra coisa que nós vimos aqui, voltando lá em Lucas, é a parábola das dracmas. Essa parábola, queridos, fala também de algo que foi perdido e que ela procurou com muita diligência até encontrar. Agora, a parábola da ovelha, irmãos, ela se perdeu lá fora, lá no deserto. Agora, a parábola da dracma, essa dracma foi perdida dentro de casa. E aqui nós podemos falar tanto a casa, esse lugar, como a nossa própria casa, tá? Então, pensa aí na sua casa, onde você mora, ou na própria igreja. Às vezes a gente está aqui dentro da igreja e está perdido aqui dentro, irmãos. Aquela mulher, ela... Para você entender o porquê daquela mulher ter procurado com tanta diligência, com tanto empenho, com tanto esforço, até encontrar aquela dracma, você precisa entender o quão valoroso, o valor que tinha aquela dracma. Coloca para mim a foto, só para o pessoal ver o que significava aquela dracma. A dracma era isso aqui, ó, era essas moedas que eram colocadas no véu das mulheres judias, tá? Então elas colocavam essas moedas. Mas o que é isso? Quando a moça ia casar lá no Oriente Médio, quando a moça ia casar, queridas, tinha o dote. Ela recebia o dote. Agora, o dote era da seguinte forma: esse dote era o rapaz que ia casar, ele dava o dote para o pai da moça. Agora, esse dote, ele não poderia ser, ele não poderia dar o dote, pegar dinheiro do pai e dar o dote. Porque aí é fácil, né? Muito fácil. Eu vou lá, pegava o dinheiro do pai e pagava o dote. Então não podia. Esse moço, esse rapaz, ele tinha que trabalhar. O dote era pago com dinheiro do seu trabalho. Aquilo que Jacó fez por Raquel. A Bíblia diz que Jacó trabalhou 14 anos por Raquel. Do tanto que ele amava. Então, isso mostrava o quanto aquele rapaz amava a moça, ao ponto de trabalhar por ela. E terceiro, era o dote... Ele não podia ser do pai, dinheiro do pai, tinha que ser do trabalho do jovem. E esse dote, irmãos, no final, quando chegava o dia do casamento, o pai da noiva recebia o dote, pegava esse dote e dava uma porcentagem para a filha. Na época, esse dote, irmãos, equivalia a uns $10.000. E ele dava lá uma porcentagem para a filha, e era onde as mulheres colocavam no seu véu. Por quê? Porque se essa moça viesse a ficar viúva, tinha 3 coisas que aconteceria com as viúvas naquela época. Ou ela
ia mendigar, ou ela ia se prostituir, ou ela ia ter que ser resgatada, como Ruth foi resgatada por Boaz. Então, ela só tinha essas 3 opções. Então, querido, guardar esse dinheiro, guardar essa dracma, era muito importante. Porque em caso de viuvez, irmãos, era o único recurso que ela tinha para sobreviver. Então, por isso que essa moça da dracma aqui, da parábola das dracmas, procurou com tanta diligência. Porque tinha muito valor. Era muito valor. E muitas vezes, querido, o que isso nos ensina? Que muitas vezes nós estamos perdendo coisas que são valorosas dentro da nossa própria casa. O amor, o respeito, a fidelidade. Estou falando isso dentro da nossa casa física, a casa que nós moramos. E na nossa casa, que é a igreja, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de oração, irmãos, o nosso comprometimento, o nosso envolvimento com as coisas de Deus. A gente vai perdendo, por quê? Porque a gente não dá o devido valor a essas coisas. Quando a gente entende o valor dessas coisas, querida, ainda que nós venhamos a perder, a gente pode até acontecer, né? Não costurei direito a moeda lá no véu, ou a cola lá não grudou direito, e pelo movimento, né? Aquela moça ali no movimento, no dia a dia, no trabalho dela, por alguma situação, aquela moeda caiu. A gente pode até perder, irmãos, mas se perder, a gente precisa entender o valor disso, o valor que a gente tem que buscar e procurar até encontrar. A gente tem que empenhar o nosso esforço, a nossa diligência. Nós não podemos simplesmente deixar. Aquela dracma foi perdida dentro de casa. O que foi perdido, querido? O que na sua vida, qual dracma está faltando aí na sua tiara, aí no seu véu? Se há alguma coisa que você perdeu, irmão, procura com diligência, porque nada é sem valor. A sua comunhão, se você considera a sua comunhão com Deus algo de valor, querido, e se você perdeu isso, procure isso. Procure, sabe, se empenhe, faça o que for, mas procure. Se você perdeu o amor, se você perdeu o respeito, se você perdeu a honra, se você perdeu a fidelidade, irmãos, procura. Porque essas coisas são valorosas. Tem valor. A vida daquela moça, a vida das mulheres judias casadas, elas entendiam o valor de cada moedinha dessa. A gente não sabe o dia de amanhã. Elas não sabiam o dia de amanhã. Nós não podemos lidar com essas dracmas, né? Vamos dizer assim, com esses valores, irmãos, de qualquer jeito, porque um dia pode nos faltar, um dia a gente pode precisar. Um dia você pode precisar do amor, um dia você pode precisar do seu relacionamento com Deus, um dia você pode precisar, querido, da oração, um dia você pode precisar, e então é melhor a gente conservar. E aí a outra parábola que nós vemos é a parábola dos 10 filhos, né? Dos 2 filhos, e esses 2 filhos estavam perdidos. Um se perdeu, o filho mais velho se perdeu e os 2 se perderam dentro da própria casa. Estavam os 2 dentro de casa e os 2 perdidos dentro de casa. Por quê? Vamos dizer assim,
Estava tudo na igreja, mas estava perdido. Por quê? Estava dentro de casa, mas estava perdido. Por quê? Porque, primeiro, o filho mais velho não conhecia o pai. Queridos, se aquele filho mais velho conhecesse o pai dele, o único relacionamento que ele tinha com o pai era de trabalho, de serviço, mas não de intimidade, ao ponto de conhecer o coração do pai dele. Porque ele não sabia, ele não conseguia entender a atitude do pai em se alegrar com aquele filho que estava morto e tinha revivido. Tem coisas que Deus vai fazer, irmãos, que Deus faz, que só quem anda com Ele vai entender. Tem coisas que Deus faz, irmãos, que só quem tem intimidade com Ele, que ouve Ele, vai entender o porquê Ele está fazendo. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então aquele filho estava perdido, irmãos, porque o relacionamento dele com o pai era apenas de trabalho. Ele servia ao pai, ele trabalhava, mas não conhecia o coração do pai. Agora, nós temos aquele que pegou a herança e deu no pé, né? Foi embora e foi lá gastar com as meretrizes, foi lá, né, fazer farra e aprontou, né? E gastou tudo que ele tinha lá com as meretrizes, fez o que fez. Mas só que ele cai em si. E esse aqui não precisa nem falar que estava perdido, né, irmãos? Agora, onde tudo começou na vida desse moço, irmãos? Porque às vezes a gente pensa assim, aquele moço estava perdido porque ele foi lá e foi para o mundo e fez tudo o que ele fez. Então, tá perdido porque está no mundo, não, irmãos. O se perder na vida dele começou antes disso, começou dentro da casa dele. Começou quando ele sentiu que ele podia pegar a vida dele e fazer o que ele bem quisesse com a vida dele. Começou quando ele achou que ele não dependia mais de Deus, ou ele não dependia mais do pai dele. Aqui ele começou o processo de se perder. Sabe, irmãos, na vida natural, nós nascemos dependentes, não é assim? Nós nascemos, nós somos bebês e nós vamos crescendo e à medida que nós vamos crescendo, nós vamos ficando independentes. Um bebê precisa dos pais para tudo. À medida que ele vai crescendo, ele vai aprendendo, né, as coisas e vai se tornando mais independente. Então, na vida natural, quanto mais eu cresço, eu me torno independente. Só que na vida espiritual, irmãos, na vida com Deus, quanto mais eu dependo de Deus, mais espiritual, mais maduro eu sou. Você quer conhecer um homem de Deus? Você quer conhecer uma pessoa verdadeiramente espiritual? É aquele homem que depende de Deus. Quanto mais eu dependo de Deus, mais eu mostro a minha maturidade. Então, maturidade no reino do Espírito, irmãos, está relacionado à dependência de Deus. E aqui foi exatamente o que esse jovem fez. Ele começou a se perder quando ele decidiu que ele ia cuidar da própria vida. Não, eu sei o que eu vou fazer, eu vou pegar a minha parte da herança e vou fazer o que eu quiser. Vou sair debaixo dos olhos do meu pai, vou me afastar da casa do meu pai e vou fazer o que eu bem entender. E o final da história nós já lemos aqui, né? Foi comer a comida dos porcos, passou N situações, sofreu, comeu o pão que o diabo amassou, até que ele caiu em si. E eu quero te dizer para você, querido, que está aqui,
eu quero dizer para você que está aí me vendo, pela TV, ou pelo YouTube, ou pelas redes sociais. A minha oração para você é que você caia em si. Se você está me vendo nesse momento, eu quero dizer, o teu Pai está de braços abertos para te receber. Mas a minha oração é que você caia em si e volte, porque o teu Pai te espera. Agora, queridos, essa palavra, para que você entenda o que aquele pai fez, você precisa entender o contexto. Os judeus, eles são extremamente patriarcal. Então, jamais um judeu aceitaria, porque pedir a herança antes da pessoa morrer, pedir a herança antecipada, irmãos, é dizer assim, olha, eu quero que você morre. Então, para aquele povo que era extremamente patriarcal, um filho que fizesse isso com o pai, ele merecia a morte por apedrejamento. Então, e como que funcionava? A fazenda funcionava da seguinte forma. Aqui, imagina que aqui era a casa do dono da fazenda. Aonde vocês estão sentados aí era a casa dos colonos, e lá na frente era o portão. Então, queridos, na hora que aquele moço, depois que ele caiu em si, na hora que aquele moço entrasse pelo portão, sabe o que ia acontecer com ele? Ele ia ser apedrejado, porque o que ele merecia era apedrejamento. Ele tinha desejado a morte do pai, pedir a herança era desejar a morte. Provavelmente aqueles colonos iriam matá-los. Mas o pai olhou e viu ele de longe, foi lá, correu ao encontro dele e logo já abraçou e beijou aquele filho. Sabe, queridos, essa palavra nessa noite não é uma palavra para você se sentir menosprezado. Não, essa palavra é para te dizer que não importa quão perdido você possa estar, o teu pai está de braços abertos para te receber. Se você está perdido lá no deserto, porque você está olhando para as miragens do deserto, eu quero te dizer, o teu pai está aqui para te receber. Se você está dentro de casa, mas sabe, tanta coisa já se perdeu, tantos valores na sua vida já se perdeu, querido. O teu pai está aqui para te restaurar. E se você está perdido dentro de casa, porque você e fica só reclamando, porque aquele filho, querido, que ficou dentro de casa, era o filho que só sabia reclamar, era aquele filho que só sabia ver defeito. Então, se você é aquele filho que está dentro de casa, mas só para reclamar e para ver defeito, deixa eu te dizer também, o teu pai está aqui para te salvar. E se você é aquele filho que um dia abandonou a casa do pai e foi embora, eu quero dizer, o teu pai está aqui, de braços abertos, te esperando, para trocar essa roupa imunda que você está, para colocar sandálias nos teus pés, para colocar um anel nos teus dedos, para matar o cevilho, o cordeiro cevado e fazer uma festa para você. Amém, queridos? Então vamos ficar de pé.